Olá, meu nome é Samuel e irei apresentar a introdução do trabalho com o título Impacto da ingestão de microplástico por corais da espécie Muscismillia hart em experimento laboratorial. Bom, essa espécie de coral é endêmica do Brasil, ocorrendo no norte do país até o sul do Espírito Santo. Ocorre em águas rasas de 2 a 3 metros, também em águas mais profundas, de 15 a 80 metros de profundidade. Essa espécie vem sofrendo impactos pela presença de microplástico nos oceanos. Por isso, nossos objetivos são replicar a metodologia desenvolvida por Riel, com algumas modificações, utilizando a espécie Muscismillia hart, endêmica do Brasil, para verificar se o impacto da ingestão do microplástico é expressivamente negativo e similar ao que ocorreu no artigo replicado. Nossos objetivos específicos são coleta de amostras da espécie no banco de abrolhos para estabelecimento de pólipos em ambiente de laboratório, avaliações anatômicas em pólipos para observar como o microplástico influenciou no trato digestivo, avaliar a influência do microplástico no esqueleto da espécie, avaliar a produção de muco e coloração dos corais, identificar a composição característica dessas partículas microplásticas junto à aragonita esquelética do coral. Eu sou Ana Larissa e vou falar sobre os materiais e métodos. Coleta. Primeiro, será organizado um campo para o complexo de recifes de coral do Rio Doce, que é destacado como limite sul do Banco de Abrolhos. Então, o campo ocorrerá no nordeste do complexo recifal, próximo ao município de Conceição da Barra, no Espírito Santo, onde a espécie Muscismillia hart é encontrada em assembleias bentônicas. Serão coletados 12 fragmentos com 3 pólipos cada fragmento, que posteriormente serão acondicionados individualmente em sacos plásticos contendo água do mar e colocados em caixas térmicas para serem transportados para o laboratório. A aclimatação será um período de 6 semanas, onde os fragmentos serão mantidos em aquários com água salina sintética. No aquário será acoplado o sistema de aquecimento que manterá a água a 25 graus Celsius e a iluminação, que terá um programa de simulação de luz solar e lunar, onde os níveis de luz serão alinhados aos aquários, onde terá picos diários com uma intensidade. A alimentação ocorrerá 2 vezes na semana com uma mistura de artêmia e água, e também ocorrerá no aquário de exposição. Design experimental. Os pólipos vão ser expostos por 24 horas a cada 2 semanas, durante um período de 5 meses, a partículas de microplástico. Anterior a isso, será montado 4 sistemas de tanques aquários, onde cada sistema possuirá um aquário com capacidade de 30 litros. 4 sistemas de aquários serão para a hospedagem dos corais e 4 para a exposição. Dos aquários de exposição, 2 deles serão equipados com circulação constante de microplásticos, enquanto os outros 2 serão para o tratamento controle e não conterão microplásticos. O microbioma nos aquários será estabilizado durante uma fase de 8 semanas antes de os corais serem introduzidos. Em cada aquário de hospedagem será adicionado 12 fragmentos de 3 pólipos, totalizando 36 pólipos para o experimento. E então os fragmentos serão aclimatados da forma que eu já expliquei anteriormente. Tratamento e propriedades do microplástico. Os aquários de tratamento servirão de controle para avaliar o estresse que será introduzido pela troca do aquário de hospedagem para o aquário de tratamento. O microplástico utilizado será o PET puro. As partículas desse microplástico serão mantidas em movimento na coluna de água usando uma configuração de bomba de fluxo circulante. A circulação de água irá diminuir ao longo do tempo devido à formação de biofilmes nessas partículas. E devido à formação desse biofilme e à perda mínima dos microplásticos por conta da ingestão e adesão feita pelos corais, será necessário realizar a troca de partículas de microplástico no tratamento de exposição a cada 2 ou 3 exposições. Química da água do mar e manutenção de tanques de hospedagem. A troca de água será de 10% a 15% semanalmente. Será feita medição do nitrato, fosfato e alcalinidade, e também a determinação das concentrações de magnésio e cálcio. A temperatura média da água do tanque será mantida em aproximadamente 25 graus Celsius, com uma salinidade prática de aproximadamente 35. Será necessária a suplementação artificial nas últimas 6 semanas do experimento, com fosfato adicional. A suplementação será 2 vezes na semana em uma concentração dos aditivos de 1 ml por 100 litros. No tempo da exposição, a temperatura da água do mar será mantida a 25 graus Celsius usando o aquecedor. A iluminação dos aquários de hospedagem de exposição será feita com lâmpadas de HD LED. Acoplada à iluminação terá um programa de simulação de luz solar e lunar, com espectros de luz e intensidade sincronizados em todos os aquários. Cada aquário irá conter caracóis do gênero Trocos e também um camarão filtrador, para fazer a limpeza deles. Preparação de amostra. Passados 5 meses de experimentos, pólipos serão retirados dos tanques com cuidado para serem analisados.
Seções finas das amostras de esqueleto de coral serão preparadas. Esses cortes serão corados para diferenciar a agonita esquelética de coral, corada de vermelho, de partículas microplásticas, não manchadas. As seções delgadas serão revestidas com ouro e analisadas em microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva de raio-x. Exame microscópico dos esqueletos. A microscopia de luz servirá para capturar imagens de alta resolução das seções delgadas e a técnica analítica de espectroscopia para confirmar a identificação de materiais esqueléticos, partículas microplásticas e resina epóxi embutida. Será usado o programa Lightroom Classic, caso precise fazer ajustes nas imagens. Por fim, será utilizado o programa de processamento de imagem J, para medir o tamanho de partículas microplásticas. Eu sou Luana e vou estar detalhando a infraestrutura física e tecnológica a ser utilizada. Será usado o espaço do laboratório para execução das atividades laboratoriais, assim como o uso de alguns equipamentos existentes, sendo eles os equipamentos de microscopia de luz, o microscópio eletrônico de varredura, o espectrômetro de energia dispersiva de raio-x. Também será usado o plasma acoplado indutivamente através de espectrometria de emissão óptica e programas já presentes nos computadores do laboratório, sendo esses o programa Lightroom Classic e o Image. Além disso, será usado para manter a limpeza do aquário e a qualidade da água, caracóis do gênero Trocuse e camarões filtradores, que estão sendo cultivados no laboratório para o uso em um experimento anterior à previsão de início desse projeto, caso ele seja aprovado. Como atividade prevista, começamos com a montagem do aquário para que ele possa receber de forma imediata os corais coletados. O campo será realizado também por todos e depois esses corais serão levados para o laboratório e colocados no aquário, onde ocorrerá a aclimatação por 4 semanas, acompanhada pelo Samuel. Como podemos ver aqui no cronograma da atividade, o tempo que será executada essas atividades. Após a aclimatação, inicia-se o experimento dos aquários de hospedagem e exposição microplástico. Esse experimento durará 5 meses e todos irão participar. Durante esse tempo, eu, Ana Larissa e Bruna, iremos realizar a troca dos corais dos aquários de repouso para os aquários de exposição e faremos a troca de partículas de microplástico no tratamento de exposição a cada 2 ou 3 exposições. No período de 5 meses, o Samuel alimentará os pólipos 2 vezes por semana e a Bruna realizará a medição do nitrato, fosfato, alcalinidade e determinação de concentrações de magnésio e cálcio, como podemos ver aqui no cronograma, os períodos que durarão essa atividade. Após 5 meses, os pólipos serão retirados dos aquários para a preparação das amostras, onde será feito secções por mim e pela Ana Larissa. Por fim, o Samuel realizará os exames microscópicos dos esqueletos. Todos os integrantes, desde o início, realizarão a revisão bibliográfica e participarão do levantamento final dos dados do resultado e da discussão. Aqui podemos ver parte da planilha de orçamento, onde mostra a verba requisitada de 150 mil. Além da viagem a campo e materiais de uso no processo, serão comprados alguns equipamentos necessários para o experimento que serão doados para o laboratório no fim da pesquisa, como mostrado aqui. Foi separada uma verba para manutenção de equipamento em situações adversas. Eu sou a Bruna e vou falar sobre os resultados e impactos esperados. Nos resultados esperados das observações visuais, esperamos verificar desbotamento nas cores dos corais e maior produtividade de muco quando expostos aos microplásticos. Levando em consideração que os corais em situações de estresse ambiental, como resposta, eles tendem a perder cor e aumentar a produção de muco. Outros trabalhos já demonstraram o mesmo resultado. Tamanho do microplástico. O tamanho da maioria das partículas microplásticas que serão incorporadas pelos corais no experimento, elas correspondem ao tamanho preferido da matéria orgânica particulada absorvida pelos corais esclaractínicos. E isso é um dos fatores que irá favorecer a ingestão desses fragmentos em Musimilia hart. A ingestão e incrustação do microplástico. Segundo Rie et al., após a ingestão dos microplásticos, se essas partículas passarem para a cavidade do intestino do coral, elas provavelmente serão cobertas pelo tecido e depois incrustadas pelo material do esqueleto de carbonato. Esse mecanismo de incrustação ele é interpretado como a formação de uma nova placa basal ao redor da partícula, segundo este mesmo autor. De modo geral, estruturas visíveis claras no esqueleto do coral, como, por exemplo, cristais alongados e centros de calcificação, devem ser encontrados nas amostras de Musimilia hart. Existe também uma constatação de que os plásticos eles podem ser encontrados profundamente embrulhados no tecido mesenterial dos pólipos de coral.
Outro aspecto considerável são as observações anteriores que mostraram que as espécies de pólipos grandes são menos afetadas pela poluição do que as espécies de pólipos menores. Pólipos menores perdem seu potencial de gerir presas nutritivas enquanto estão ocupados lidando com as partículas microplásticas. É de se esperar, portanto, que a espécie Mucismilia hart seja mais comprometida a longo prazo do que as espécies com pólipos grandes. A técnica EDX ela será utilizada para identificar a composição característica das partículas microplásticas junto à aragonita esquelética do coral embutida na resina epóxi. Esses três componentes eles podem ser claramente distinguidos em EDX. Essa técnica ela foi utilizada por Ria et al. Em 2021, onde ele constatou diferentes perfis característicos para esses componentes. Levando em consideração o que foi demonstrado por esse mesmo autor, as análises que serão realizadas no nosso experimento, elas se basearão nessa descrição e espera-se confirmar e distinguir cada perfil característico como Ria et al. Os impactos sociais e a contribuição científica. Este projeto ele pode vir a contribuir como base para ações de conscientização, como a organização de coleta de lixo nas praias, montagem de estande para divulgação científica e, consequentemente, a aproximação da sociedade com o conhecimento da ciência ambiental ligado aos recifes de corais. A contribuição científica será através de publicações de artigos científicos, divulgação dos resultados em congressos e a realização de um projeto para os alunos da UFES do campo de São Mateus, prezando pela capacitação e introdução à ciência, além de incentivar outros futuros projetos. E este foi o nosso projeto. Obrigado pela atenção.